Romanos 12, verso 2, nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Santo Deus, aqui está a tua palavra. Glorifica, pois, o nome do Senhor Jesus. Nada somos e nada podemos, mas o Espírito tudo pode, e Ele sonda os nossos corações, e fala lá baçou e andás, e fala conosco lá no íntimo, e nos convence, nos conforta, nos levanta, e faz uma obra gloriosa, para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Veja, irmãos, não vamos falar exatamente aquilo que falamos de manhã foi de manhã, mas veja bem, não vos conformeis com este mundo. É necessário uma compreensão desse conformeis. Eu tenho por entendimento que conformar é tomar a forma de alguma coisa. Nós colocamos água no copo, ela tomou a forma do copo. Se nós colocarmos uma água num jarro, ela toma a forma do jarro. Muito bem, então vamos aproveitar essa comparação, essa analogia para dizer: nós não devemos tomar a forma do mundo. Compreenderam? Nós não devemos, nas nossas vidas, como cristãos, termos a forma deste mundo. Este mundo é contra Deus. O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz assim. Então veja bem, eu quero aproveitar este texto e aplicar no Salmo 32, versículo 5. Se algum irmão for rápido na Bíblia, abre, se não, presta atenção. Mas Salmo 32, versículo 5, aplicado no texto de Romanos 2, verso 2. Foi Davi quem falou essas palavras. E ele diz aqui, olha que interessante: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Este homem, Davi, amados, tinha tomado a forma do mundo. O pecado de Davi é muito bem esclarecido na palavra de Deus. O povo de Deus, o exército de Davi, que era rei de Israel, estava batalhando. Inclusive, um dos generais, Urias. E Davi estava no seu terraço. E anda para lá, anda para cá, os seus olhos, e ele olhou e viu a mulher de Urias tomando banho de sol. Imediatamente Davi assumiu a forma do mundo, ou seja, ele desejou ter aquela mulher para ele. Não importava se aquela mulher era do servo dele, de um general dele, Urias. E ele mandou seus súditos e levaram ao palácio, e ele ficou com ela enquanto Urias estava no campo de batalha. A mulher engravidou, uma gravidez pecaminosa, provinda de um adultério, e ele mandou então chamar Urias, para simular que o filho seria de Urias. Porém, Urias não entrou na sua casa, se recusou a entrar na sua casa e ficar com a sua esposa. Ficou lá fora da casa, porque ele pensava assim: os meus irmãos e amigos estão batalhando no campo de batalha. Eu não me sinto bem tendo o conforto do meu lar, da minha casa. E ficou para fora.
Davi ficou furioso com isso, então mandou colocar Urias na frente da batalha, no lugar mais forte da batalha. E Urias morreu. Mataram Urias nessa batalha. Ou seja, o mandante da morte foi Davi. Davi até então era o pastor de ovelhas que cantava louvores a Deus, exaltava a Deus, homem segundo o coração de Deus, e agora não tinha mais paz, não tinha alívio para sua alma. O Salmo 51, Davi chega a dizer: eu gostaria de ter asas como as pombas, e voar, fugir dessa situação. O pecado lhe trouxe um sofrimento tremendo na sua alma, e ainda, para ficar mais grave, o profeta, se não me engano, Natã, chegou e disse: ó rei, qual é o seu veredito se um homem tem muitas ovelhas e um outro tem uma só? E esse que tem muitas ovelhas toma para si a ovelha daquele que tem uma só. Davi disse: esse homem é digno de morte. E o profeta olhou e disse: esse homem é você, ó rei. E Davi caiu em prantos. O filho que veio morreu, ou já veio morto do parto, e a espada entrou na casa de Davi, e Davi teve uma tristeza profunda na sua alma, uma angústia, um sofrimento jamais visto. E eu quero agora dizer que aquele que teme a Deus, aquele que serve a Deus, quando erra e quando peca, entra num estado profundo de tristeza, de angústia, de dor, de lamúria, dentro de si, ele não suporta aquele pecado. E em todos os sentidos, não somente esses tipos graves de pecado que Davi cometeu, mas qualquer pecado, sentimento de culpa, um egoísmo, o orgulho, uma altivez, uma palavra falada sem educação, que maltrata, que machuca a outra pessoa. Aquele que é de Deus, assim como Davi foi de Deus, vai ficar triste. A tristeza, o Espírito de Deus manda falar para vocês nesta noite, é o sintoma de que você é serva e servo de Deus. Se você é verdadeiramente servo de Deus, vai vir uma tristeza na tua alma, uma apatia no teu coração, que nada vai resolver. A amizade não vai resolver, o dinheiro não vai resolver, as diversões não vão resolver. Só uma coisa resolve: pedir perdão para Deus. Só algo, ou seja, humilhar-se diante de Deus e confessar o pecado a Deus. Davi só encontrou razão de viver novamente quando ele confessou o pecado para Deus, deixou o pecado, e então Deus voltou a ter comunhão com ele. O que eu quero dizer nessa noite é o seguinte: a diferença entre o que crê e o que não crê. O que crê, quando erra, se entristece, e essa tristeza leva ao arrependimento, e o arrependimento leva à confissão do seu pecado. Veja bem, arrepender é reconhecer: errei, estou aborrecido, estou triste, estou insatisfeito, porque eu errei e pequei contra o Deus Todo-Poderoso. Esse pecado pode ser mentira, pode ser falso testemunho, pode ser furto ou roubo, pode ser qualquer coisa. Pecado é pecado, e quando pecamos, nos sentimos sem a presença de Deus, porque Deus é consolo, Deus é conforto. Se você está em conflito consigo mesmo ou mesma, é a hora de você dizer para Deus: ô Senhor, olha,
Não importa a outra pessoa, importa que eu errei, eu pequei contra ti e eu te peço perdão nessa hora. Se eu ofendi, se eu machuquei, se eu falei mal, se eu injuriei, se eu difamei, eu te peço perdão nesta hora, porque eu não estou me sentindo limpo, eu estou me sentindo sujo. Aquele que peca se sente mal, se sente sujo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, aleluia, e torna outra vez nós limpos, brancos, alvos como a neve. Você pode levantar a tua cabeça, se você confessar o teu pecado a Deus, e levanta a tua cabeça e diz: glória a Deus, Deus me purificou, Deus me libertou, e eu não vou mais sentir culpa, porque essa culpa foi em cima de Jesus. Esse pecado foi crucificado na cruz com Jesus, e agora eu quero viver uma vida de bênção. Eu quero experimentar qual seja a perfeita vontade de Deus, e a perfeita vontade de Deus é que você seja realizado, seja feliz, tenha saúde, vá bem a sua alma e prospere naquilo que você faz. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Falando para Gaio, ele diz, o apóstolo amado, que vá bem a sua vida, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. A vontade de Deus é que eu vim para que tenham vida, e tenham essa vida com abundância. Vida é paz, vida é saúde, vida é prosperidade, vida é realização, e o contrário disso é uma miséria espiritual, é uma miséria financeira, é uma falta de paz na vida. Joga fora isso, deixa Jesus, Jesus já levou isso, entrega nas mãos dele agora, e seja abençoada. O psiquiatra e o psicólogo não vão te curar, os remédios não vão te aliviar, vão mascarar, mas seja o que você fez, se você confessar, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos livrar da injustiça. Ora, se Ele me perdoou, se Deus é por nós, vencendo vem, tudo posso. Isso, aleluia. Então, arrepende-te do teu pecado. Não adianta você ficar querendo carregar a culpa disso. Ai, eu não devia ter feito. Ah, você já fez, confessa o pecado para Deus. Alguém poderia dizer, mas Deus sabe tudo, para que confessar? Porque é um requisito da Bíblia que a gente se arrependa e que a gente confesse o pecado. Veja bem, arrependei-vos, diz João Batista, porque é chegado o reino de Deus. Jesus começou o ministério dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O apóstolo Pedro em Pentecostes diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, é para vossos filhos, é para todos que estão longe, é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia! Você foi chamado por Deus, levanta a tua mão se você foi chamada por Deus. Então se alegra, exulta, pula de alegria, porque Ele já carregou os nossos pecados. Aleluia! Está triste? Então examine-se a si mesmo, com sinceridade. Não ponha a culpa no outro. Olha para Deus e diz, Senhor, eu errei porque eu fiquei com raiva, eu errei porque eu fiquei com ódio. Então eu não quero me conformar com o mundo, porque no mundo o ódio é tido como um herói. O tirar satisfação
é olhado no mundo como uma pessoa que tem sangue nas veias, tem brio, este homem, esta mulher é corajoso, olha como é forte essa pessoa, ela vai lá, ela não deixa a batata esquentar, ela não tem sangue de barata, ela vai lá, tira a satisfação, ele vai lá e tira, isso é o mundo, irmãos. Não vos conformeis com o mundo, não tome a forma do mundo, toma a forma de Jesus. O profeta foi levado até o oleiro por Deus, e Deus mostrou, havia um jarro feito lá, não serviu, o oleiro quebrou, amassou e fez um novo. O de Adão não deu certo, mas o de Jesus deu certo. Aleluia. Deus quer que a gente tenha consciência em paz. Uma pessoa em paz tem segurança. Uma pessoa em paz não tem medo. Uma pessoa em paz não titubeia, não gagueja, não erra, não falha, não tem vergonha. Por quê? Porque está na luz, e quem está na luz e quer andar na luz, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aleluia. 1 João 1,7. Então anda na luz, não tenha medo das trevas, não tenha medo de nada. Se o diabo está aproveitando isso para fazer você ficar inerte, parado, sem agir, sem tomar posse daquilo que Deus tem para você. Nós somos filhos do Rei, filhos de Jesus, filhos de Deus. Ele recebeu a herança do Pai, e Ele disse: vocês são cordeiros comigo de tudo quanto eu tenho. Aleluia. Vocês são cordeiros comigo, o que eu tenho é de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Somos cidadãos do reino de Deus. Aleluia. E Ele não quer um súdito do reino andando de cabeça baixa, andando derrotado, andando maltrapilho, andando sendo acusado pelo inimigo. O inimigo vem acusar, e se você aceita aquela acusação, você está derrotado. Você abaixa os seus olhos, você abaixa a sua cabeça, você não tem coragem de viver. Então é preferível dizer assim para Deus: Senhor, eu estou triste porque eu pequei, eu confesso o meu pecado a Ti, eu não vou esconder de Ti. Senhor, eu digo, eu pequei contra Ti, me purifica no Teu sangue. E a Bíblia diz que se confessar, como Davi fez, Ele perdoa. Aleluia. Agora, aquele que peca voluntariamente, aí a coisa fica séria. Sabendo a verdade, ama o erro. O ímpio, o incrédulo, o que não tem Deus, não sente tristeza do pecado. Pelo contrário, ele conta quantas aventuras ele teve para todo mundo, numa reunião, não é? Dos homens do mundo, porque nós fizemos dos homens de negócio do Evangelho pleno, né? Então, numa reunião, eles sentam, né, numa rodinha, e aí começa a contar, não é verdade, como troféu, o que fizeram de errado, e sente a alegria daquilo que fez. Alegria de ter traído a mulher, alegria de ter amarrado fogo, alegria de ter enganado pessoas. É esse o mundo é isso. Mas não vos conformeis com o mundo, ali andarás, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa é a vontade de Deus. Ele nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo, quando a gente faz coisa errada, ele dá o sinal de alerta. Esses prédios, muito bem construídos, tem um botão vermelho de alerta, não tem? E muitas vezes, quando dá um incêndio no prédio,
Imediatamente começa a jorrar água lá do teto, água não sei de onde, e dá um alerta que todo mundo ou esvazia o prédio, ou já vem o bombeiro. Não é assim? O Espírito Santo faz isso conosco. Quando ele vê que o diabo está pronto para te destruir, para te devorar, para acabar com você, ele liga um alerta e você fica desesperado. Está saindo fumaça, Senhor, para todo lado. Eu estou desesperado, Senhor, o que eu faço? O Senhor está dizendo para você nesta noite: coloque-se na minha presença, reconheça o teu erro e peça perdão. Oh, aleluia! E vai acalmar esse fogo estranho que está acontecendo na tua vida. Vai desaparecer, porque eu vou apagar, porque eu vou te perdoar, porque eu vou te renovar, eu vou te levantar de novo. Aleluia! A Bíblia diz: o cair é do homem, e isso, o levantar é de Deus. Você sabia que Jesus tem a maior alegria de te levantar nessa noite? Sabia disso? Então para que viver prostrado diante do mal, derrotado diante do maligno, hein? Você já viu que existe uma diferença entre remorso e arrependimento? Você sabe qual é a diferença? Remorso, você reconhece que errou, mas você não reconhece quem pode te dar solução, que é Jesus. Então muitos que sentem remorso se suicidam, não é assim? É ou não é assim? Você já viu essas coisas? Quem viu? Ou já ouviu notícia de suicídio? Levanta a mão aqui. Ah, tá. A pessoa era rica, por que se suicidou? Porque dinheiro é bom, é bênção de Deus, mas não é tudo. Não é tudo. Porque não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então é preferível saber qual é a vontade de Deus. Está com sinal de alerta? Tem alguma coisa errada. Vou falar essa coisa errada para Deus. Pode confiar nele. Confie em Jesus. Ele nunca condenou aquele que se humilhou. Ele disse: eu vim para os sãos, né? Eu vim para os perfeitos. É isso que ele falou? O que ele falou? Veio para os doentes e para os pecadores. Se estamos doentes com alguma coisa, ele é o médico que cura. Aleluia. Ele é o médico que cura, ele é a solução, porque ele perdoa. Então existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Você conhece na Bíblia quem se arrependeu e quem teve remorso? Quem é capaz de citar? 2 exemplos aqui. A Vera disse Judas e Pedro. Agora, Pedro, o que ele fez? Pedro. E continuou sendo apóstolo, não é assim? Porque foi perdoado. E Judas? E o que ele fez? Se enforcou, se suicidou. Você sabia que o diabo quer que você se suicida? Sabia? Ou não? Esses pânico que dá de vez em quando, sabe? Pânico, tremor, medo, nervosismo, ficar bravo. É tudo tentativa do diabo para te levar ao suicídio. Sabia disso? O diabo veio fazer o quê? E Jesus? Veio da vida e vida com abundância, aleluia. Então o prazer de Jesus é te dar vida com abundância. Agora, para terminar essa pregação e ir para a Santa Ceia, vamos dizer sobre comunhão. Você sabe o que é comunhão de verdade? Quem sabe aqui? Sim, união.
Então vamos falar de união, já que você citou união. Existia, agora não existe mais, o casamento com união universal de bens. Lei 6.717, se não me engano. Deve ser isso. A memória já não é mais igual, né? Bem, quem casou sob o regime de comunhão universal de bens, o que aconteceu com os bens? Todos passaram a pertencer ao casal, ou não? Isso é comunhão. É comunhão universal. Tudo pertence aos dois. Aí depois foram modificando a lei e fizeram o casamento com união parcial de bens. Ou seja, os bens são dos dois, se adquiridos juntos, depois do casamento. Certo ou errado? Né? Pois é, Jesus chegou do céu e disse: eu quero casar com vocês com casamento universal de bens. Você aceita? Hã? Ué? Sim? Tudo que é meu passa a ser teu. Tudo que é teu passa a ser meu. Nós temos coisas boas para dar para ele, né? Temos, né? Nós temos pecado para dar para ele, só. E nós damos para ele o pecado, ele dá o perdão para nós. Nós não temos o céu para dar para ele, ele tem o céu para dar para nós. Compreendeu isso agora? Ou não? Então agora vamos trabalhar um pouquinho mais nessa questão da comunhão. O que é comunhão na igreja? Comunhão na igreja é que tudo que é teu é do teu irmão, e tudo que é do teu irmão é teu. O que sentido? No espiritual. É assim ou não é? A igreja no início entendia que também era no sentido material. E a turma começou a vender propriedade, levava o dinheiro e dava para os apóstolos. E quem administrava o dinheiro eram os apóstolos, de forma que o dinheiro que era arrecadado de cada um que levava para ele, que era 100%, não era 10 não. Eles davam comida, casa, né? Uber, agora estou apelando, né? Internet, não tinha naquele tempo, né? Mas eu vou descontrair um pouquinho, né? Tudo era de todos, de forma que em Atos diz que nada faltava para ninguém. Olha bem, eles moravam num lugar juntos, cada um na sua tenda, na sua cabana. Está entendendo aí? Tá? Era desse jeito, irmãos. Aí, é lógico que começou a modificar. Então, hoje, cada um tem materialmente o que é seu. Muito bem. Mas, ajuda a igreja com ofertas e com dízimos. E a igreja, por sua vez, deve ter o lugar da misericórdia, da piedade, do que você quiser chamar, para socorrer os que estão precisando. Veja bem, nós estamos fazendo o que devemos fazer direitinho? Interrogation. Estamos levando aos pés dos apóstolos para administrar as ofertas e os dízimos e fazer com que os que menos favorecidos possam receber uma cesta para comer de comida, muitas vezes um socorro para não cortar a força, a água. É isso que nós temos feito. Não precisa responder. Tá bom? Eu já sei a resposta. Nós não fazemos isso direito. Fazemos em parte isso, porque nos falta o entendimento e a compreensão do que é o quê? Comunhão. Pastor, mas tem por aí uns caras que ficaram milionários, tem até aviãozinho para viajar, com o dinheiro da comunidade. Irmão,
Eu não sou juiz. Você tem algum juiz aqui dentro? Tem alguém que é juiz? Não sou juiz, mas estou falando juiz espiritual. Jesus diz o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que vocês medem, haverão de medir a vós. Olha só como que é o Evangelho. É perfeito o Evangelho. Não é assim? Deixa eles vão dar conta para Deus. Mas não era. Se estão fazendo isso, não era para ser assim. Era para a igreja onde estão cuidando não ter falta de nada. Entenderam aí, irmãos, agora? Agora, e a comunhão espiritual? Tudo que é de Jesus é meu. Se eu sou egoísta, eu falo, não é só meu. Não é seu não. Tira os olhos, Toninho, tira os olhos. Ô Roberval, tira o olho daí, rapaz. É meu. Mas é dele também. E agora? É do Toninho aqui também. É do outro Toninho. É do Kaique também. Então a herança que Jesus tem não é só para um, é para todos. Mas onde está isso na Bíblia? Evangelho de João, capítulo 14. Não turbeis vossos corações. Na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando preparar, voltarei para vos buscar e levar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós vamos morar num lugar só, como foi a igreja primitiva. Nós vamos morar num lugar só, chamado Jerusalém Celestial. Cada um vai ter a sua casa dada por Jesus, aleluia. Vai ter mesa para a gente comer, beber, tomar a água cristalina do rio que verte do trono de Deus, comer da árvore da vida, aleluia, que está em Apocalipse 22, 14, glória a Deus. Sim. Bem, então na Santa Ceia, você está sendo preparado para essa comunhão. Eu também. Olha bem. Então eu tenho que considerar o meu irmão que está perto de mim, a minha irmã que está perto de mim. Eu tenho que considerar. Eu tenho que reconhecer que o meu irmão e a minha irmã também são súditos de Deus, servos do Deus vivo, herdeiros de Deus. Então eu devo ter comunhão com ele, aleluia. O fariseu sentava no templo e olhava e falava: eu não sou como aquele cara, não. Eu não sou roubador, ladrão e tal. Esse não está apto para o reino de Deus. Não está. Foi reprovado. Por quê? Porque Jesus veio para o pecador. Jesus veio para o doente. Mas não para continuar pecador. Mas não para continuar doente. Mas ficar em pé. Está aí entendendo? Na Santa Ceia nós estamos em comunhão com o Senhor. E devemos ter comunhão entre nós. Se alguém está chateado ou magoado com outro irmão na igreja, antes de tomar a Santa Ceia, procura esse irmão, conversa, faz amizade outra vez, para você com dignidade comer do pão e beber do cálice. Compreendeu aí? Se você está com raiva de alguém, perdoa esse alguém. Porque Deus só pode te perdoar se você aprender a perdoar também. Como é que você pode ser perdoado se você não é capaz de perdoar? Você não entende a amplitude do perdão, a profundidade do perdão. Como é que eu vou perdoar, Senhor? Aquela pessoa está errada. E Jesus está dizendo: eu perdoei a mulher adúltera. Eu perdoei aquele baixinho que estava na figueira. Como é que ele chamava mesmo? Eu perdoei. Eu perdoei. Você tem que perdoar e deve perdoar aquele que te magoou. Você pode estar certo, mas mais certo está o Senhor. E o Senhor diz: perdoa. Mateus capítulo 6. Se eu não perdoar, o Pai Celestial não me perdoa. Então perdoa. Fica em paz. Não seja mal.
seja bom, e aí você está apto a participar da ceia do Senhor. Compreenderam o que eu estou dizendo? Concluindo a pregação, tem pecados de atos, atitudes. A pessoa briga fisicamente, rouba fisicamente, faz coisas, atos. Mas tem pecado que é omissão. Omissão. Você poderia ajudar um irmão ou uma irmã e você deixa de ajudar. Por causa do nosso conforto, muitas vezes nós não ajudamos. Isso é omissão. É um pecado. E o outro pecado é intenção. Tem gente que não roubou, que não furtou, mas vive dizendo: ah, se sobrar na minha reta eu roubo. Ah, roubo. Isso é intenção, está entendendo? Tem gente que não matou, mas diz: eu estou com tanto ódio, que se eu pudesse pegar aquela pessoa, eu estrangulo, eu mato. Você já ouviu isso aí ou não? Quem já ouviu isso aí? Todos nós quase, é isso mesmo. Então nós não devemos ter a forma do mundo, mas sermos da forma de Deus.